Neste vídeo eu estarei mostrando para você a verdade por trás da série chamada O Problema de Três Corpos, que foi lançada recentemente na Netflix e já se tornou um sucesso no Brasil e no mundo. Se trata de uma verdadeira peça de propaganda muito estratégica feita pela elite luciferiana, que promove neste momento tanto a agenda alien, quanto o cientificismo, quanto o medo e muitas outras questões que você verá neste estudo. Então, por exemplo, quem são os Santi? A classe, ou melhor, a raça de extraterrestres que a série apresenta como sendo aqueles que desejam invadir a Terra. Você verá comigo dentro da geometria que eles são demônios, que eles são anjos caídos, e existem até certas referências dentro do tarô que eu encontrei dentro dos meus estudos que eu estarei compartilhando com você. Além disso, nós veremos que estes seres da série, extraterrestres entre aspas, eles utilizam o mesmo modus operandi que demônios utilizam, tanto na escritura sagrada quanto em outros livros, para persuadir, para enganar os seres humanos. E não só isso, também o mesmo modus operandi que os demônios usaram, e a gente consegue aí traquear, consegue rastrear ao longo da história. Então é muito interessante. E a série também tem referências aí ao Apocalipse. Nós estaremos discutindo tudo isso nesse estudo, por isso eu peço que você preste muita atenção do início até o final deste estudo, ok? Nos últimos vídeos a gente vem se deparando aqui com um fenômeno muito desagradável de pessoas que, algumas dizem até que nos seguem, e outras são pessoas que caem aqui de uma hora para outra, que são aquelas que assistem o vídeo não por terem ali todo o conteúdo analisado, mas apenas por analisarem o título e a capa do vídeo. Esse tipo de pessoa eu faço questão que não nos acompanhe. Se você é assim, se você é esse tipo de gente, não esteja aqui. Aqui não é um lugar para você, tá? É impossível você tirar a conclusão de algo que você sequer assistiu, que você sequer de fato se debruçou sobre. Então, eu postei, por exemplo, um vídeo lá falando sobre o Donald Trump, e na capa falava sobre o Donald Trump, anticristo, etc. As pessoas já associaram que, para mim, o Donald Trump é anticristo, ou seja, pessoas completamente inaptas. Infelizmente, essa é a verdade da grande maioria da população brasileira, pessoas que não têm a capacidade de interpretar texto, não têm a capacidade de analisar as coisas com rigor, E fizemos também o vídeo lá do Lula sobre clonagem, etc. O pessoal falando que para mim o Lula é um clone, que eu estava fumando alguma coisa, etc. Sendo que no vídeo nós trazemos essa questão aí, essa tese que é apresentada lá pelo Sandro Rocha, mas eu mesmo coloco que eu não sou adepto a ela, mas que eu acredito que clonagem existe e mostro as provas disso. Então não é, eu acredito porque eu acredito. Não, tudo tem lastro na realidade. Então assim, muitas vezes a gente vai precisar usar de um artifício para poder chamar a atenção do nosso público, até porque a gente vem sofrendo de uma covardia das redes sociais aí, do Facebook, que não entrega os vídeos para os nossos inscritos, o YouTube é a mesma coisa. Então assim, para quem chega a gente precisa chamar a atenção. Os temas que estão na capa e no título são temas que nós iremos discutir, mas muito provavelmente eu estarei chamando a sua atenção para algo ainda mais complexo, como é de costume aqui no Matrix Mundial. Então, como a própria Bíblia fala, aquele que fala, que emite uma opinião, um juízo de valor, antes de analisar um conteúdo, é tolo. Traduzindo para a linguagem atual, é idiota. Então, nós não queremos essas pessoas aqui. Eu sei que não é a grande maioria dos nossos seguidores, isso me deixa feliz, mas se você é esse tipo de gente, você está perdendo tempo aqui, vá arrumar alguma coisa para fazer, não fique aqui, tá? Então vamos começar este estudo tratando a respeito dessa série. Eu tenho muitas questões aqui para poder apresentar para você e vou tentar ser o mais conciso possível, tá? Eu já começo mostrando a você o trailer final da série, que apresenta várias referências, várias falas importantes
E eu quero que você preste atenção em tudo. No final, eu retorno aqui com as minhas considerações. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa louca pra cacete. Mas real. Ou sobre todos nós. Começou há muito tempo. Em 1977, a Ohio University detectou uma sequência. Eles chamaram de sinal UAU. O que dizia? Eles estão vindo. Quem são eles? Essa é a pergunta, não é? Oi, bonitão. Quando a sua consciência acaba em um mundo, ela pode continuar existindo em muitos outros mundos. O que você acha que tá acontecendo? Eu acho que estamos em guerra. Como você será lembrada? Como alguém que contra-atacou. This bitter earth. Pois bem, eu fiz aqui algumas anotações, muito embora do início até o final desse trailer mensagens fortíssimas sejam apresentadas, eu quero destacar algumas delas, tá? Primeiro nós temos uma das protagonistas da série, uma cientista ligando para um amigo dela, né? E ela fala o seguinte: eu preciso te contar uma coisa louca pra cacete, mas real, sobre todos nós. Começou há muito tempo. Ela tá falando sobre o que, Lucas? Sobre os extraterrestres. A série dá a entender que esse começou há muito tempo é dentro do enredo, que começou no século XX, etc., com a chinesa, que recebeu lá o sinal dos extraterrestres e tal, né? Mas não. O que eles verdadeiramente estão colocando aqui, nas entrelinhas, é que a história dos extraterrestres já começou há muito tempo, e isso é real. Esses seres, eles foram adorados por várias culturas antigas. Eles são os pais fundadores das religiões pagãs. Eles estão por trás da feitiçaria em todo o mundo, desde os xamãs, né, passando para outros povos. Eles criaram as sociedades de magos, inclusive uma das primeiras, se não a primeira religião, né, que deu origem aos magos se chamava Mídia. Olha só que interessante, surgiu ali em torno do Oriente Médio, né? Então eles são estes seres que sempre se apresentam como seres que vieram do céu para a terra e que concederam à humanidade toda a feitiçaria, né, toda uma noção tecnológica, todo um sistema de adoração a eles e várias outras abominações que a Bíblia descreve no livro de Gênesis 6, que descreve em outros textos, que o livro de Enoque descreve, que outros relatos, né, outros livros que estão ligados à Bíblia também descrevem. Então, começou há muito tempo, começou há milênios atrás. E poderíamos dizer assim, começou desde o Éden, né, com Satanás. Passando para outra observação, nós temos o seguinte. O trailer aponta que o sinal UOL foi uma comunicação direta de seres extraterrestres com a humanidade. Eu vou estar falando sobre o sinal UOL um pouco mais à frente, ok? Então, guarde isso com você, sinal UOL. E aí,
passando, né, para as falas novamente, um dos protagonistas, na verdade digamos assim, vilã da série que chama os extraterrestres para vir, a cientista, né, para dominarem a Terra, ela diz que vai ajudar e realmente ajuda, criar toda uma plataforma de adoração para esses seres, etc. Ela fala, eles estão vindo, e a todo momento na série ela fala que é inevitável que eles estão vindo, que eles vão salvar a Terra, que nós somos quase que um câncer, e que esses seres são evoluídos e vão nos ajudar, e por aí vai, né, que eles são deuses. E aí passa para outro protagonista, né, um cientista, ele fala, quem são eles? Jogando a dúvida, né? E aí passa para outro protagonista, que é o policial, e ele coloca o seguinte, essa é a pergunta, não é? De fato, essa é a pergunta. Para nós que somos cristãos e estudamos com rigor as profecias bíblicas, sabemos que eles são demônios, tá? Para nós que estudamos também a história, sabemos que eles são demônios. Agora, para nós, essa é a resposta dessa pergunta. Para outras pessoas que têm aí uma mente um tanto quanto atrofiada, eles são deuses. Estão surgindo vários movimentos para justificar isso. Por exemplo, existe um movimento agora que explodiu no mundo e no Brasil também não foi diferente, dos Anunnaki, né, de pessoas que leram ali textos em blogs, textos de seguidores do Zecharia Sitchin, ou textos do Zecharia Sitchin, ou textos que possuem referências do Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin é basicamente o cara que publicizou, né, as tabuletas sumérias, com os contos sumérios, e aí, tanto ele quanto outros que o seguem dizem que a Bíblia é um plágio dos contos sumérios, que os verdadeiros deuses são os Anunnaki, e por aí vai. Só que é interessante, ora eles negam a Bíblia, né, e ora eles utilizam a Bíblia para poder fundamentar a teoria deles, então é uma coisa muito confusa. Por exemplo, eles dizem que a Bíblia apresenta Elohim, e que Elohim é um termo plural. De fato é um termo plural, só que eles distorcem. Aí eles fazem parecer o seguinte, que existem vários Elohim, né, e que o Criador, ele não é nada mais, nada menos que um anjo. Ele é como se fosse um anjo, mas ele é um líder dos anjos. Ele não é nada mais especial do que qualquer outro anjo, ou nada mais poderoso. Ele é só um líder. Tá? É como se o Criador e os anjos vivessem em uma nave, todos fossem seres da mesma estatura, vamos colocar aqui humanos, e o Criador fosse o líder desses humanos. Eles colocam assim. Isso é apenas uma das diversas falsificações, né, tanto da Escritura Sagrada quanto da história, que esse pessoal faz. É um pessoal que não tem noção nenhuma de nada, não estuda absolutamente nada, fica só lendo ali aqueles textozinhos de blog e acha que conheceu a verdade absoluta. São pessoas que não têm noção da historicidade da Bíblia, que não sabem sobre nada. Dizem, a Suméria foi a primeira civilização. Sim, ela pode ser até mais antiga, e existem muitas questões para se discutir sobre a civilização suméria, mas isso não significa que a Suméria foi a primeira religião, foi a primeira cultura. Não, já existiam povos por vários cantos da terra, inclusive os povos, né, o povo hebraico, da herança hebraica. E não só o povo hebraico, existia também o povo ali no período neolítico que já adorava anjo caído, antes da Suméria, né? Escavações são feitas ali em alguns locais que mostram seres com asas, com chifre, seres répteis voando pelo céu, muitas coisas. Então, assim, do período neolítico, antes do período neolítico, né, nós temos também os xamãs que já tinham ali aquela questão de feitiçaria. Então, tem gente que acredita nos Anunnaki. Para nós, esses seres são demônios, né? Essa é a resposta para a pergunta. Para alguns são os Anunnaki, para outros são os antigos astronautas, que é basicamente a mesma coisa. Para outros, né, ali do movimento da Nova Era, são os da Confederação Galáctica, né? Existem os seres do bem, que estão aqui nos ajudando a evoluir desde o início. Eles não se mostram, são várias e várias espécies de seres. É quase um Star Trek mesmo, né? E tem gente que acredita nisso. E aí nós temos um livro, que hoje é muito banalizado, que se chama Bíblia Sagrada, que há mais de 2000 anos fala sobre as características desses seres, como eles iriam agir, como a aparição deles no fim dos tempos
ou melhor, como a aparição deles, né, de forma escancarada, é um sinal do fim dos tempos, e o pessoal zomba. O pessoal faz chacota desse livro, como se ele não fosse nada. É um pessoal que desconhece esse livro e desconhece até mesmo o que acredita. Um pessoal que defende doutrinas de demônios. São várias teorias, como a Anunnaki eu coloquei aqui, antigos astronautas, Nova Era e várias outras, né, que se parecem diferentes, mas que no final levam para o mesmo caminho. A reverência a extraterrestres. E é muito perigoso que esse pessoal está aí cultivando. Eles não têm ideia da toca do coelho que eles se enfiaram. Eles não têm ideia do engano que eles estão envoltos. Mas enfim, é isso, né, que o Criador permite pra gente assim, o engano. A gente vai falar mais sobre a operação do engano aqui, eu vou ser mais rápido. Esse vídeo são 14 minutos já, então me deixe ser mais rápido aqui. Depois disso, nós temos no clipe o seguinte. Um dos protagonistas coloca: o que você acha que está acontecendo? E aí aparece outro personagem e fala: eu acho que estamos em guerra. Pois bem, é disso que se trata, né? Toda essa questão de extraterrestre. Se trata de uma estratégia de guerra dos anjos caídos, para poder perverter, para poder enganar a humanidade, inclusive preparar a humanidade para uma guerra literal contra o Criador. Lucas, o que é isso que você está falando? Você enlouqueceu? Não. A Bíblia fala sobre a guerra do Armagedon, certo? O que é essa Bíblia? O que é essa guerra? A guerra do bem contra o mal, certo? Certo. Quem que vai lutar essa guerra? O mal, no caso, vai ser o diabo, os caídos, né? Os servos do diabo e os humanos, as nações da terra, contra o Criador e seus anjos. Isso é a guerra do Armagedon. Tanto que nós temos dentro do Apocalipse um versículo que fala sobre seres com aparência semelhante a rãs, que são demônios. O próprio texto deixa claro, são demônios, tá? E estes seres, eles irão aos reis da terra para reunir a humanidade para uma batalha contra o Criador, que é a batalha do Armagedon. E esse é um texto que data há quase 2000 anos atrás, que foi escrito na ilha de Patmos por João, né, por inspiração divina. É uma profecia. Essa é a descrição que João fez há 2000 anos atrás de seres que nós estamos sendo treinados a aceitar por filmes, séries, música e tudo mais há décadas, que chamam de extraterrestres. Esse negócio de extraterrestre é só um disfarce, é só uma roupagem, né, para disfarçar anjos caídos que podem mudar de forma, podem aparecer da maneira como eles quiserem, eles podem se transfigurar como anjos de luz. Quanto mais em extraterrestre, no que eles quiserem para enganar. Então assim, e eles fazem isso desde o início, né, dos tempos. E toda essa noção de metamorfo. Você já assistiu o X-Men? Tem aquele personagem lá chamado Mística, que muda de forma. Aquilo é basicamente o que a Bíblia descreve. Eles podem mudar de forma. Lucas, que loucura. É porque, meu amado, você não leu, se você acha que isso é uma loucura, tanto a Bíblia, você não acredita no relato que a Bíblia apresenta, e você também não lê os escritos dos ocultistas. Veja, por exemplo, as capacidades que Iowas tinha, que Crowley relata. Ele podia mudar de forma. A cada momento ele se apresentava para Crowley de uma forma. E Iowas era um demônio que ofereceu para Crowley a lei de Telema. Então, poderia colocar aqui vários e vários exemplos, mas vamos lá. Saindo disso, né, vamos para a identidade do Santi agora. Quem são eles, né, os seres que a série apresenta como sendo os extraterrestres? A geometria mostra. Inclusive, né, eu venho recebendo alguns questionamentos de pessoas sobre geometria, etc. Nós vamos criar, né, toda uma plataforma para que você entenda melhor a geometria no futuro, tá? Eu vou ver qual é a melhor maneira disso, mas se você anseia por entender mais sobre esse assunto, leia muito, tá? Procure, pesquise, leia lá os livros do Zachary Huber, leia também o que os ocultistas falam sobre a geometria, o próprio Crowley, Manly Palmer Hall, e outros que falam sobre a geometria e a sua importância. É um método de codificação das elites, é um método de feitiçaria que é usado desde a Caldeia, da Caldeia passou para a Babilônia, da Babilônia passou para os judeus, e dos judeus hoje, né, que tiveram lá no período da Babilônia,
e pegaram vários dos costumes daquela nação, né? Isso foi passando até que se tornou aí, né, a conhecida gematria hoje, um termo que até os feiticeiros utilizam em seus livros. Então tem muita gente que fala, não, a gematria é hebraica, não sei o quê. A gematria é um termo utilizado amplamente pelos feiticeiros. É isso. E não é hebraica não, veio da Caldeia, e da Caldeia passou para a Babilônia. Essa é a verdade. E o que a gematria nos mostra sobre os Santi? Quem são eles? Veja só. Isso aqui dentro da minha pesquisa, tá? Santi na gematria, né, possui valor 72, dentro de uma determinada cifra. Outra sentença que também possui valor 72 é extraterrestres. Interessante, não? É o que a série mostra que eles são. Temos mais uma sentença que possui valor 72, que é eventos celestiais. E esses seres, eles produzem vários eventos celestiais e produzirão, de acordo com a série, no momento que aparecerem, né? Para poder conquistar o mundo. Temos outra sentença que aí revela a verdadeira identidade deles, que também possui valor 72 e que é anjos caídos. E tudo isso tem a ver com o quê? Aparição de extraterrestres, eventos celestiais, né? Que na verdade são os anjos caídos, com eventos apocalípticos, como você viu aqui, né, da Guerra do Armagedon, que também possui valor 72. Agora, olha que interessante. Dentro da minha pesquisa também, eu cheguei à seguinte conclusão. Eles encobrem certas verdades dos números. Então nós temos um código aqui, que é o 72, e eu fiz ali algumas combinações para poder entender algumas coisas, para encontrar certas questões dentro do tarô, porque o tarô sempre está conectado ali com o que eles estão tentando passar na gematria, né? E olha só que interessante, quando a gente pega o 72, 7 vezes 2, nós chegamos ao 14, correto? Qual é a carta 14 no tarô? A carta de um anjo caído. Que eles dizem que é um anjo, que eles dizem até que é Miguel, né? Mas é que é um anjo aqui usando no seu peito o triângulo, né? Que é um dos sinais usados aí pelos ocultistas. Ou seja, é um anjo caído. É um dos rebelados, que a elite mundial adora, e que inclusive deu para a humanidade, aí esses anjos caídos deram esses conhecimentos, inclusive o tarô, gematria, e astrologia, necromancia, alquimia e por aí vai. Então, é um anjo caído. Isso aqui não é um anjo do Criador, para estar no tarô, né? Num jogo cabalístico, num método de feitiçaria cabalística, que lê a sorte das pessoas e lê o futuro também da humanidade, descreve eventos e etc. Isso aqui não é um anjo do Criador, né? Então, e tem outra coisa interessante sobre essa carta aqui, número 14, que mostra esse anjo, tá? Que está relacionado ao Santi, e se a gente mudar, santo, né? Os anjos que se revelaram antes, eles eram santos, considerados santos, e se fizeram parecer santos para muitas culturas para serem adorados, enfim. Essa carta, dizem os tarólogos, né, ela é ligada à constelação de Sagitário. Eu quero que você guarde isso, porque agora nós vamos falar de sinal WOW, e depois eu vou falar sobre mais questões de Santi, tá? O sinal WOW que a série mostra apresenta como sendo aí a primeira comunicação dos extraterrestres com os seres humanos. Ele é algo muito interessante que inclusive eu tenho dentro das minhas pautas para poder apresentar para você, para poder decodificar dentro da gematria, tá? Basicamente é os anjos caídos dizendo: olá, somos anjos caídos, né? Dentro da gematria, é claro. Mas o que é o sinal WOW historicamente? É um forte sinal de rádio que foi detectado em 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O telescópio ele buscava sinais de vida extraterrestre na época, já na época. O que esses cientistas estavam buscando o sinal de vida extraterrestre? E não só, né, essa Universidade de Ohio com o Big Ear. Vários outros cientistas procuram pela vida extraterrestre no universo. Isso não é uma novidade. Não é uma novidade. Esse sinal foi tão forte, o sinal WOW, que ele durou 72 minutos. Ele veio da constelação de Sagitário. Lembra da cartinha com o anjo caído do tarô, número 14? Né, do Santi, ligado ao Santi.
código 72. Quantos segundos durou o sinal WOW? 72 segundos. Isso eu nem tinha me ligado na minha pesquisa, eu estou vendo aqui com você agora. Veja só como as coisas batem dentro da gematria. 72, extraterrestres, Santi, eventos celestiais, anjos caídos, eventos apocalípticos, carta do tarô. Tá tudo aqui, meus amados. E é o que eu digo. Muito embora eu tenha muita diligência aqui, muito critério para fazer esses estudos, é o Espírito Santo que guia. Eu tô nesse momento aqui, são 3h21 da madrugada gravando esse vídeo para você. Me incomodei, levantei da cama e vim gravar isso aqui. Então assim, é o Espírito do Pai, não sou eu, tá? Não sou apenas eu. Ele é 90% desse canal, desse trabalho aqui, ok? Enfim, toda honra e toda glória seja dada a ele. O sinal WOW durou 72 segundos, veio da constelação de Sagitário, foi uma coisa muito forte, como nada antes registrado, e até hoje nada foi registrado assim, sendo tão forte. E a série coloca aqui, foi justamente ali que os extraterrestres se comunicaram com uma cientista na China, e essa cientista, ela apresenta, né, para os extraterrestres que será ali uma facilitadora para eles na Terra, para que eles venham dominar o nosso mundo, né? Pois bem, e é justamente o que ela faz. Ela cria todo um movimento de pessoas que começam a adorar esses seres. E dizem que esses seres são aqueles que podem nos salvar, né? E o que é interessante, essa cientista ela se junta com outro cara e eles usam de um navio, né, muito grande, para criar uma verdadeira colônia de adoradores a esses seres que esperam pela chegada deles, né? E o nome do navio se chama Juízo Final. Olha só a referência ao Apocalipse. Agora, falando sobre como esses seres atuam. Na série eles utilizam de hologramas em um determinado momento para poder persuadir as pessoas, né? Eles fazem o céu desaparecer, ou seja, grandes sinais, grandes maravilhas, grandes marcos no céu, como a Bíblia relata que irão acontecer no Apocalipse. Outra coisa interessante que eu vi foi como eles utilizaram da nanotecnologia também para manipular a realidade e a mente humana. Eles utilizam lá de uma tecnologia chamada SOFON, que pode alterar os dados computacionais, que pode alterar, né, enfim, várias e várias questões, e que pode inclusive entrar na mente das pessoas, brincar com a cabeça das pessoas. Cuidado com a nanotecnologia, tá? As elites já estão colocando isso em prática de várias e várias formas, inclusive através da farmaquia, feitiçaria que a Bíblia coloca, né, da Babilônia. Também eles interferem em um determinado momento nas tecnologias humanas para poder mandar uma mensagem e dizem que os humanos são insetos. Fora isso, eles utilizam da alta tecnologia para manipular a realidade, como nós colocamos aqui, né, e maravilhar os humanos também, até mesmo seus seguidores. Então, em um momento, olha que interessante, o extraterrestre nos diz que nós não veremos a verdade, mas sim milagres, veremos aquilo que eles querem que nós vejamos. E aí, justamente nesse momento, quando o extraterrestre fala isso, nós temos na cena seguinte a operação começando, a operação do engano, que eles usam de hologramas, eles usam de todo aparato, interferem nas comunicações, né? E o que ocorre? Logo depois dessa cena, nós temos ali, quando começa a operação, uma praça em Londres que mostra a figura de um anjo caído. No momento, eu dei uma risada, mas tão alta, por ser tão descarado. É rápido, mas eu já estou treinado para isso. E aí minha esposa até falou, achou outra referência, Lucas? Eu falei, achei outra referência. Esses luciferianos que utilizam da indústria, eles não querem te entreter, eles querem colocar mensagens na tua cabeça. Eles querem que tu sonhe com isso. Eles falam isso, inclusive, né, dentro dos tratados de feitiçaria deles, dentro de todas as experiências de rituais que eles possuem, né? Kenneth Grant, ele fala, por exemplo, sobre rituais que são feitos usando como base o subconsciente.
Então eles querem colocar mensagens aí na tua cabeça, eles querem que tu sonhe com isso, com extraterrestres, eles querem inclusive que tu tenha medo disso. Mas a gente não tem que ter medo não, a gente tem que ter coragem, porque eles são derrotados, e nós, que somos filhos do Criador, estamos no lado vencedor. É isso, meus amados. Inclusive, para encerrar, né, eu quero aqui ler as últimas contribuições. Deixa eu ver quantos minutos. 28 minutos. E eu disse que eu seria rápido. Mas enfim, nós temos o seguinte, né? Desde o último vídeo até esse que você assiste, nós tivemos 3 contribuidores. São as pessoas que fazem com que esse trabalho continue, tá? Quero agradecer muito aqueles que fazem as suas contribuições via Pix aqui para nossa continuidade, para manutenção desse trabalho. E nós tivemos, né, desde o último vídeo, o Marconi Martins doando, assim como o Pedro Bispo e também o Lélio Ribeiro doando para esse trabalho. Muito obrigado, meus amados irmãos, pelas contribuições, pela generosidade, pelo companheirismo. Estamos juntos nessa guerra, né? Eu faço a minha parte daqui, os irmãos fazem a parte dos irmãos daí, e nós mantemos esse trabalho, alcançamos, mesmo com todas as dificuldades, as pessoas, e enviamos uma mensagem. A mensagem de que o Apocalipse não é brincadeira, é real, e que nós estamos em uma guerra assimétrica. É guerra de propaganda, é guerra, enfim, dentro do âmbito cultural, é guerra espiritual, é uma guerra completa, que a gente tem que estar preparado e tem que estar analisando tudo, ponto a ponto. Então, se você quer que esse trabalho continue também, não hesite, nos ajude. Nós precisamos de você. Faça sua contribuição através da nossa chave Pix, que está aqui na tela e também na descrição. É isso, meus amados. Para encerrar, eu não quero deixar isso passar. Eu coloquei aqui nas minhas anotações o seguinte: na simulação lá, porque os extraterrestres criaram uma tecnologia que era como se fosse um jogo, algo que não existe, né? E que os humanos não entendem a tecnologia. É bem interessante, porque existem tecnologias que hoje os seres humanos não entendem, como a inteligência artificial. Seres humanos que eu digo não somos nós, meros mortais aqui, né, que não estamos no topo da cadeia de comando do planeta. Não, são os próprios que estão desenvolvendo a tecnologia que não a compreendem. O CEO da Google disse isso. Então, da mesma forma como nós temos tecnologias aqui que são, sim, trazidas pelos anjos caídos, e não é de hoje que eles fazem isso, né? Oferecem tecnologias e conhecimentos à humanidade que, no fim das contas, são uma armadilha, né? Eles dão essa tecnologia lá como se fosse um jogo e que cria uma simulação muito real. E o extraterrestre, ele fala que ele usa uma forma de uma mulher e ele fala que ele não irá mostrar a sua forma original para preservar os humanos. Ou seja, eles não vão mostrar a sua verdadeira identidade. Você lembra dos metamorfos que eu falei no vídeo aqui? Como Satanás muda de forma? Enfim, ele se apresenta como ele quer, e os anjos caídos também. E essa é a verdade. É uma propaganda que colonizou a cabeça de muita gente, ok? E cada vez mais as pessoas vão aí aderindo à agenda alien e tomando forma, né, desse mundo e se preparando para o grande engano que a própria Bíblia coloca que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas nós, pela graça do Criador, não seremos, porque nós estamos atentos e vigilantes aqui, todos juntos, na nossa comunidade do Matrix Mundial. É isso, meus amados. Um abraço a todos e quero parabenizar você que chegou até esse momento aqui do vídeo, tá? Certamente você não é uma pessoa superficial, mesmo que você não concorde com aquilo que eu coloquei aqui, você foi até o final, então meus parabéns, né? Essa que eu fiz aqui foi toda uma análise dentro das minhas pesquisas, usando da Bíblia, usando da geometria, né? É a minha perspectiva dentro das ferramentas que eu possuo para analisar as coisas e também com o auxílio, é claro, sempre do Espírito do Pai, ok? Então, agradeço a você que esteve comigo até aqui me acompanhando, tá? Nessa madrugada, para você não sei qual horário vai ser. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família. E até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.